Olá! Cenários futuros pós-Covid e além dela é o tema do nosso episódio do DNA de hoje. Professor Vitor Santos, especialista em inteligência estratégica e inovação ágil e estudioso de cenários futuros e avanços tecnológicos, é o nosso convidado de hoje e compartilhará conosco a visão de futuro a partir da quarta revolução industrial. Ele é engenheiro industrial, especialista em gestão e educação, mestre em inovação tecnológica e gestão do conhecimento e também professor convidado da Fundação Getúlio Vargas há mais de 18 anos. Já prestou serviços para diversas organizações como o Banco do Brasil, Coca-Cola, Correios, Fiocruz, Furnas, Marinha do Brasil, Ministério da Fazenda, o Boticário, Petrobras, Receita Federal do Brasil e outras, muitas outras. Ele é fundador também da Ótima Inteligência e Inovação. São 20 anos de experiência preparando pessoas e empresas para um futuro imprevisível. Olá, professor Vitor, seja bem-vindo. Que currículo, Tudo hein? bom, Ana? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo bem, Tá graças bastante frio. a Deus. Tá frio aí, né? Bastante frio aqui em Teré. Já chegarei aí. Vitor, estou muito feliz em ter conseguido aí um espacinho contigo, para você estar com a gente. Já tem um ano quase, né, que a gente começou o nosso DNA, e que eu tenho ensaiando, que eu tenho expectativa de conversar contigo um pouquinho sobre indústria 4.0. Mas como nada acontece por acaso, nós estamos num cenário em que esse assunto é muito pertinente, muito mais atual, né, e necessário que a gente entenda de fato o que é isso. Então, para a gente falar um pouquinho, né, de inovação e tecnologia, eu queria que você começasse primeiro com a gente definindo cenários, para que as pessoas contextualizem um pouco o nosso tema. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo, um prazer estar aqui com você, né, no DNA Empreendedor. E a ideia de hoje é discutir justamente essa questão aí dos cenários e do futuro e o que esperar, né? A gente não tem muito como reduzir as incertezas do mundo, mas a gente tem como navegar nessas incertezas. Bom, o que são cenários? Cenários são extrapolações do futuro baseado em variáveis. A gente se acostumou durante muito tempo no meio organizacional a trabalhar com planos estratégicos. Qual é a diferença de um cenário para um plano estratégico? Quando eu estou falando de um plano estratégico, é como se eu tivesse um trilho de trem. Eu monto um plano, olho para o futuro, escolho um futuro que eu acredito que esteja certo, e a partir desse ponto, eu traço a minha linha de trem. E sigo, boto meu trem na linha e vou embora. Quando eu penso em cenários, eu estou pensando em vários possíveis futuros. Eu crio algumas variáveis, ou eu identifico algumas variáveis, e a partir dessas variáveis, eu começo a trabalhar os possíveis futuros. E aí eu tenho, diferente de um trilho de trem, algo mais parecido com um plano de voo ou como um plano de navegação. Eu gosto muito de fazer a analogia da seguinte forma: a gente precisa do mapa de hoje, a gente precisa do mapa do futuro, precisa de uma bússola para apontar para onde a gente tem que ir, e precisa também de um leme, que são as ações estratégicas, né? A bússola nos dá o direcionamento, e as ações estratégicas são o leme que vão nos guiar no meio desse mar aí. E a grande questão que acaba aparecendo é: qual o futuro mais provável? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tenta adivinhar, não vai acontecer isso. Vão ser tantos casos do Covid. O que vai acontecer com o futuro do Brasil, com a economia, com a educação? As aulas voltam agora, voltam só em 2021. Qual é o futuro mais provável? A gente não tem isso. O que a gente tem são vários futuros, várias probabilidades, e a gente, quando vai se aproximando, vai adequando as nossas ações, as nossas estratégias ao que está acontecendo. Tá? Eu acabei de montar agora um painel de cenário com 2 variáveis, tá? Para uma empresa, 2 variáveis e 5 gradações em cada variável. Então, a gente teve 25 cenários. Desses 25, a gente escolheu assim, olha, desses 25, 5 são bem prováveis. São bem prováveis. A McKinsey, quando traçou os cenários para o Covid, ela usou dois grandes eixos, né? Que foi a propagação do vírus e a resposta governamental. Ela criou 9 cenários. Desses 9, 4 eram muito prováveis. Então, é dessa forma que se trabalha com cenários. E quando a coisa vai se aproximando, eu vou me ajustando, mas eu já tenho esses ajustes
preparados dentro do meu plano, dentro do plano de navegação, do meu plano de voo. Se acontecer isso, a gente vai para cá. E se não acontecer, a gente vai para cá. A gente investe aqui. E qualquer coisa a gente desinveste aqui e compra outro material, compra outro tipo de estoque. Vamos vender outra coisa. Mas eu tenho que ter flexibilidade e não estar num trilho de trem para poder, diante das mudanças, executar com agilidade as ações que eu tenho que executar. Isso é um cenário. São probabilidades que vão aparecer de acordo com algumas variáveis, 2, 3, 4 variáveis, e isso é que vai nos ajudar a trabalhar o futuro das empresas. Uhum. E como era o cenário do Brasil antes da pandemia? Antes da pandemia a gente até que estava indo bem, né? A gente até que estava, assim, com a recuperação econômica, uma melhoria dos indicadores, a gente tinha aí um PIB per capita aumentando, uma redução do desemprego, a gente estava, assim, caminhando razoavelmente bem e, de certa forma, a gente tinha um grande vetor, um grande tsunami chegando para a gente, que era a indústria 4.0, tá? Vamos lá, o que é essa indústria 4.0? É a quarta revolução industrial. A gente teve 3 revoluções industriais anteriores, tá? Alguns séculos atrás começou com isso, com a questão da máquina a vapor, as indústrias aproveitando a máquina a vapor, usando no lugar da força humana. Depois de um tempo a gente teve a questão das ferrovias, e aí vem toda a questão da informática. O professor Pedro Bispo aí na área, grande amigo da fundação. E aí a gente tem essas evoluções acontecendo. O que é essa quarta revolução industrial que está chegando agora para o Brasil, que estava se encaminhando maravilhosamente bem? É a adoção aí de umas 8 ou 10 tecnologias, ou 8 ou 10 grupos de tecnologias, como inteligência artificial, a internet das coisas, o Big Data, realidade aumentada, tudo coisas que a gente pensa assim, isso no futuro vai ser uma coisa do outro planeta, a gente vai ter aí um futuro brilhante daqui a 30 anos. Não, isso já está acontecendo, a gente já tem o IoT acontecendo em várias empresas, a gente já tem inteligência artificial acontecendo em várias empresas, o Big Data, a impressão 3D, tanto para a área de indústria quanto para a área de saúde, órgãos sendo impressos em 3D, pele sendo impressa em 3D. Então a gente tem uma série de possibilidades e a gente estava caminhando muito bem, tá? Muito bem. Só que aí veio essa pandemia enlouquecida, assim, e a gente perdeu mais ainda as certezas que a gente já não tinha, e acaba que a gente fica, digamos assim, com uma instabilidade muito grande. E os projetos que precisam de dinheiro para serem tocados, todos foram suspensos, né? Pouquíssima coisa continua sendo tocada em termos de indústria 4.0, as aplicações deram uma travada, para a gente ver o que vai acontecer com essa pandemia toda, com esse processo todo. Uhum. Agora, é fato, professor, que essa revolução ela já vinha acontecendo, mas ao mesmo tempo existe uma grande parcela aí do empresariado que também resistia muito a isso e temia essa revolução. E, de uma certa forma, essa pandemia acelerou esses processos, né? Como que o senhor interpreta esse cenário? De forma positiva? Assim, o empresariado, a gente tem uma premissa, eu estudei um pouco de psicologia no meu mestrado, né, para entender o impacto da tecnologia sobre o ser humano. O ser humano, na dúvida, repete. Na dúvida, ele continua vendendo videocassete até acabar, até não existir mais. São poucos os empresários que têm uma certa visão de imaginar o seguinte: é melhor cortar isso agora e aproveitar uma outra onda para trabalhar. A gente tem um grupo de empresários que, óbvio, vai estudar o futuro, vai se preocupar com isso e vai começar de forma mais rápida, de forma mais inovadora ou de forma mais proativa a trazer esses benefícios, principalmente da quarta revolução industrial, para a tua vida empresarial, para a tua vida pessoal. O grande benefício da quarta revolução industrial é a questão de ter mais conhecimento. A gente passou por uma época em que a grande diferença de poder era a informação. Década de 80, década de 90, quem tinha informação, quem tinha um relatório, né, quem tinha um livro dizendo alguma coisa sobre um assunto, tinha poder. O Google veio, né, e toda a estrutura
informações que é difícil gerar inteligência, transformar informação em conhecimento, conhecimento em inteligência nas organizações, para fazer as mudanças que são necessárias e tomar essas decisões corretamente. O grande benefício da quarta revolução industrial para os empresários mais ativos, mais proativos, mais inovadores, é sair na frente, tá? Uhum. E aí isso vai desde utilização de rede de sensores sem fio ou de internet das coisas com RFD e mais uma série de nomenclaturas que a gente vai começar a ouvir falar daqui a pouco com mais frequência, de forma mais estruturada, utilizar isso de forma mais estruturada. Óbvio que os mais reticentes, os mais lentos, vão acabar tendo que utilizar isso. Eu fico brincando, mas agora, assim, 2 anos atrás, 2018, eu fui visitar um centro de distribuição, eu faço muitas visitas em empresas e tudo mais, fui visitar um centro de distribuição e o rapaz estava feliz da vida porque tinha acabado de implantar leitor de código de barras. Falei, desculpa, código de barras é de 1970. Você está atrasado 40 anos, pelo menos 30, para não... né? Não, mas é que nós podemos... Eu falei que fazia como antes. Anotava no papel, digitava, a pessoa ficava digitando. Quer dizer, é um processo lento, árduo e com muito erro. A inovação tecnológica traz esse processo para a gente, a melhoria desse processo. Então, tudo que você puder imaginar, controle de estoque, venda, gestão de pessoas, fluxo de dinheiro, automação de fluxo de caixa, coisas assim até mais modernas, como, por exemplo, eu estou numa plataforma de petróleo e eu preciso de uma peça. Essa peça não tem na plataforma. Em vez de solicitar a base comprar, essa peça chegar e vir para mim na plataforma, isso levaria 4 ou 5 semanas, eu simplesmente baixo o projeto dessa ferramenta ou dessa peça e imprimo agora. Em 6 horas a peça é pronta. Então, isso é uma impressora 3D que sinteriza um aço especial e tudo mais. Isso traz um benefício gigante para a gente, né? E para as empresas. Hoje, o que a gente pode ter com certeza é o uso do IoT, do RFD, no controle de estoques. Quando a gente pensa em varejo, né, o controle de estoques. Óbvio que a gente veio com uma onda da pandemia e o e-commerce trouxe muita coisa junto, né? O e-commerce vai forçar as pessoas a acelerarem o uso dessas metodologias, dessas tecnologias, porque ou você muda, ou você se agiliza, ou você quebra, né? E a gente já está vendo muita gente quebrar, infelizmente, né? Infelizmente, o Brasil acaba sendo um pouco atrasado em relação aos países do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, etc. E a gente acaba tendo uma quebradeira aí, muitas vezes porque as pessoas não tinham e-commerce e não sabiam como fazer. E aí, quando implanto o e-commerce, como é que eu monto os pedidos? Eu preciso ter uma agilidade muito grande nesse processo, justamente para conseguir responder rápido ao mercado. E assim, já existia essa necessidade. O que aconteceu, na verdade, é que, tanto com o home office quanto outros assuntos que a gente vai falar daqui a pouco, apareceram, é que a pandemia simplesmente fez acontecer em 5 semanas o que aconteceria em 5 anos. O que estava programado, todos os cenários para acontecer até 2025, aconteceu em 5 semanas. A gente tem aí várias histórias de gente que teve que colocar 300 funcionários, 200 funcionários em home office em 3 dias. E não tem jeito, entendeu? E sem habilidade. Talvez se não tivéssemos resistido tanto a essas mudanças, sofreríamos muito menos o impacto, né? Talvez o salto agora fosse maior, né? Sim, sem dúvida. Professor, eu queria, antes de fazer um intervalinho, colocar uma pergunta aqui da Sheila Dumont, né, que ela pergunta se existe algum curso para o profissional crie o seu cenário a partir de situações específicas, situações especiais. Sim. Existem vários cursos no mercado, existem vários profissionais que trabalham com a geração de cenários. Eu sou um deles. A Ótima, que é a minha empresa, tem o curso de formação de cenários, é um dos cursos que a gente oferece. Se buscar nas redes sociais, a gente tem a página, o site está sendo reformulado, está indo para o ar daqui a umas 2 semanas. Existe sim. São cursos onde você aprende a construir cenários, onde você aprende a identificar quais são as variáveis de impacto, como é que eu vou graduar essas variáveis, como é que eu monto os cenários, e a partir daí como é que eu vou
navegando dentro desses cenários quando o horizonte de tempo se aproxima. O que tem mudado muito nessa perspectiva aí do curso sobre cenários é que a gente fazia cenários para antigamente 5 anos. Qualquer empresa tinha um plano de longo prazo para 5 anos. Esses 5 anos viraram 12 meses. Se qualquer um hoje tem um plano, tem um plano para daqui a 2 anos, não serve para nada, infelizmente, a não ser agro, mineração, petróleo, né, o que a gente chama de indústria de base. O varejo, né, os empresários que nós conhecemos, etc. Se tiver um plano de 2 anos, não serve para nada, infelizmente. Ok, então está respondido aí, Sheila. No final do programa a gente vai colocar alguns contatos do professor, que aí vocês vão poder também acompanhar e ter mais informações sobre isso. Professor, a gente vai fazer uma paradinha, porque eu preciso deixar o pessoal que está nos assistindo de casa fazer uma paradinha para comercial. A gente volta já, tá bom? Tá joia. Ninguém podia esperar a crise que o mundo está passando nesse momento. Um vírus invisível fez o Brasil parar. E essa paralisação está afetando a nossa vida de uma forma drástica. Mas vai passar. E é nesse momento que vamos precisar nos unir para vencermos juntos a crise gerada na nossa economia. Quando a quarentena terminar, Teresópolis vai precisar movimentar o seu comércio e indústrias para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos e serviços de nossa cidade. Vai ser a hora de pensar em Teresópolis, de valorizar o nosso emprego e manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o comércio local. Viva a cidade mais linda do Brasil. Uma campanha TV Cidade, Canal 9. Voltamos com o nosso programa DNA. Hoje a gente está recebendo o professor Vitor Santos, especialista em inteligência estratégica e inovação ágil, e a gente está batendo um papo sobre cenários futuros, né, pós-pandemia e além dela. Professor Vitor, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu queria colocar uma pergunta aqui do Pedro Bispo, só porque, né, para a gente alinhar com o primeiro bloco aí, que ele pergunta, né? Ele afirma, muita quebradeira também já vinha em curso e que talvez tenha sido acelerada com a pandemia. O senhor acha que isso é um fato? Ele é um dos especialistas também na área de gestão, ele está interagindo, que ele é um grande amigo meu. Ele sabe disso, né? A gente quando tem um corte desse tamanho, né, uma magnitude dessa em termos de mudança de paradigma realmente, a gente acelera tudo. A gente acelera o lado bom, acelera o lado ruim. Várias empresas que iam ter 5 anos para quebrar, quebraram em 5 semanas. Várias empresas que iam ter 5 anos para se adaptaram em 5 semanas. Então, quem tinha já uma mentalidade de adaptação, já se adaptou muito rápido. Quem não tinha, que iria quebrar daqui a 5 anos, quebrou agora. Infelizmente, a pandemia, quando ela chegou, ela acelerou tudo, os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Não tem a menor dúvida. Perfeito, Pedro. Obrigada. Agora vamos conversar um pouquinho como a indústria 4.0, como que ela muda a vida da gente e como que ela pode ajudar no combate à Covid. Bom, um dos principais pontos da indústria 4.0 é a inteligência artificial. Óbvio que inteligência artificial, o pessoal vai dizer, não, mas isso já vem da década de 80, etc, etc. Sim, mas a gente tem níveis de inteligência artificial. O que a gente está vendo hoje é o que a gente chama de computação cognitiva, que seria um nível de inteligência artificial onde realmente os programas, os softwares, os algoritmos copiam a estrutura do cérebro humano, copiam a estrutura cognitiva do cérebro humano. Então, eles têm um poder de computação muito maior, tá? Então, a gente tem vários exemplos, como, por exemplo, o Watson. O Watson é um software da IBM que ele processa milhões e milhões e milhões de exames e ele acerta mais, em termos de diagnóstico, do que um médico com 30 anos de experiência. Ele é infinitamente mais rápido do que um advogado na hora de escrever uma petição. Então, ele tem uma capacidade de processamento e de inteligência nunca vista antes, tá ok? Qual é o principal benefício da quarta revolução industrial em prol do Covid? Essa inteligência artificial
promovendo o quê? Uma aceleração do que a gente tem de conhecimento, uma aceleração dessa conjugação de informações e descobrir ou novas vacinas quando eu estou dentro de um laboratório, ou comportamentos de massa, ou se a própria população está sendo imunizada ou não, o que a gente chama de imunização de rebanho. Tem vários programas que estão no ar, que estão funcionando, do que a gente chama de rastreamento de contato. Imagina a seguinte situação, Ana. Eu estive com você presencialmente dentro de um café ou dentro de um ônibus ou em algum lugar. E daqui a alguns dias, eu respondendo um software, respondendo uma anamnese via telemedicina, esse software afirma que eu estou com possibilidade de estar com Covid. Você seria informada, tá, de que você entrou em contato, é anônimo, mas você seria informada de que você entrou em contato com alguém que testou positivo para a Covid. Olha que interessante. Você, antes de apresentar os sintomas, já estaria informada que existe a possibilidade. Então, se você tiver febre, dor de cabeça, aqueles sintomas de gripe, pode não ser gripe, pode não ser só uma gripe. Corre no primeiro momento. Então, olha só, mas aí eu tenho que ter uma inteligência artificial que rastreie, através do GPS do celular, todos os contatos, todas as pessoas, não só contatos, mas todas as pessoas que passaram perto de você, alguém que estava do nosso lado, numa mesa, num café, a 2 metros, essa pessoa esteve em contato comigo, ou na entrada, ou na saída, ou no caixa. Então essa pessoa vai receber uma mensagem dizendo: qualquer sintoma, corre. Isso você cria uma prevenção muito grande, você cria uma antecipação muito grande. Então a ideia é deixar a inteligência artificial receber essas informações, né, o que a gente chama de Big Data. Eu tenho um volume gigantesco de informações chegando, e isso sendo trabalhado por um software. O Watson está trabalhando em cima disso, o Leonardo da SAP trabalhando em cima disso. A gente tem uma série de softwares que trabalham em benefício não só da cura do Covid dentro do laboratório, de vacinas e remédios, mas principalmente nessa questão do rastreamento de contatos, do rastreamento de pessoas. E tudo isso está em estudo, já está em fase de teste? Em que momento isso se torna uma realidade para nós, Vitor? Se você pensar no Watson, o Watson já está funcionando. A Redditor já tem a licença de utilização do Watson há tempo, já mais de ano que tem. O Albert Einstein já tem. Você já tem várias entidades da área de saúde que já estão utilizando o Watson. E várias outras inteligências artificiais, o Watson é só um grande exemplo, mas várias outras que já estão funcionando. Isso não é uma coisa futurista, isso é uma coisa absolutamente agora, entendeu? Que a gente está vivenciando agora. Tá? Já funciona. Sempre que se fala dessas coisas, parece que é algo muito futurista sempre, né? Porque é muito distante. Oi? Dá sempre essa impressão de ser algo assim, no futuro, daqui a 10 anos, como se fosse alguma coisa do... futuro para mim agora já é um mês, né? Quando eu falo de futuro, eu estou falando de algo, né, mais recente. Agora, você falou no primeiro bloco que você já tem desenvolvido e estudado algumas variáveis de possíveis cenários pós-Covid. Você pode adiantar para a gente um pouquinho dos seus estudos desses cenários? Vamos lá. Eu tenho feito algumas lives sobre isso e já estou trabalhando com 3 empresas em paralelo, porque essas empresas entenderam que precisam de um especialista para dizer o seguinte: olha, segue esse caminho, cuidado para não seguir esse caminho aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pensa em mudança, na questão da agilidade, na questão de você fazer alterações, isso não é novidade, tá? O problema não é a mudança. Se você pega Heráclito, lá 500 anos antes de Cristo, ele já dizia que a mudança é a única constante do mundo, o homem não entra 2 vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo homem, nem é o mesmo rio, as águas já passaram, etc. Sim. O que a gente tem de problemático hoje é a velocidade com que essa mudança acontece, tá? Na década de 90 foi cunhado um nome, né, uma marca chamada Mundo VUCA. Algumas pessoas já ouviram falar sobre isso. Esse VUCA é um acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje a gente coloca mais um digital em cima, tá? Que marca essa volatilidade, essa incerteza toda, e essa incerteza, ela incomoda o ser humano. O ser humano gosta de certezas. O ser humano gosta de fazer uma aplicação
e saber quanto vai ganhar no final. O ser humano gosta de pegar um carro e sair para viajar e gosta de saber que horas vai chegar. O ser humano gosta de certezas. A gente tem que se adaptar e começar a acostumar a trabalhar com as incertezas. Então, a gente tem um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a gente tem um mundo muito digitalizado, forçosamente digitalizado. E aí, o que a gente tem como base de cenário, ou o que a gente teria como variável para começar a entender os cenários futuros? Primeiro, a gente tem um forte risco de segunda onda ou de uma nova pandemia. Uma segunda onda agora, no final de 2020 ou 2021, e uma próxima pandemia nos próximos 3, 4 anos. Isso é uma variável muito forte. A gente tem uma outra variável muito forte, que é a desglobalização. Várias empresas sofreram muito, porque tem cadeias de suprimentos muito longas, muitos fornecedores na China, na Índia, no Camboja, no Vietnã, etc. E quando você teve a pandemia, que os portos e aeroportos fecharam, você ficou sem material. Grandes indústrias passaram por isso. Revendedores de peça passaram por isso. Por quê? Porque parou tudo, todos os aviões no chão, todos os navios parados, e você ficou sem ter material para trabalhar. Então, a gente tem em curso tudo que a gente falou de globalização durante os últimos 30, 40 anos, a gente tem um freio nisso e um processo de desglobalização, uma mudança para cadeias mais regionais ou mais locais. Isso vai trazer uma série de benefícios para o Brasil, porque o Brasil pode aproveitar a chance de empresas que vão sair da China, e tem 3 grandes destinos para elas irem. Podem ir para a Índia, podem ir para o Brasil e podem ir para o México. São os 3 grandes destinos de empresas que saiam nesse momento, indústrias que saiam nesse momento da China. O Japão já está tirando algumas indústrias, com medo de uma nova pandemia e de ficar sem material novamente. A Samsung da Coreia já saiu do Japão, está saindo, já iniciou a saída do Japão. Então, tem bastante coisa aí como variável desse cenário do que vai acontecer quando essa coisa acalmar. Não vai acabar, tá? A gente vai conviver com esse vírus durante alguns anos, tá ok? Que é uma oportunidade, inclusive, de reinvenção em uma série de aspectos, né? Agora, o senhor trouxe, assim, uma perspectiva que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter, né? Que é uma perspectiva pós-Covid, de um cenário positivo também, de retomada de crescimento do nosso país. Sim, né? sim. Agora, tudo isso gera impacto em diferentes esferas. E como eu estou conversando com o professor, é lógico que a gente vai estruturar isso bem didaticamente, né? Que é falar um pouquinho de como tudo isso gera impacto e muda a nossa cultura, como isso muda as organizações, as empresas, e também como isso muda o indivíduo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a mudança sobre a cultura que pode acontecer, ou que já está acontecendo. Já está acontecendo. Bom, vamos lá. Prever mudanças de cultura, né, mudanças culturais no Brasil é sempre muito complicado, tá? O brasileiro é um povo, não vou dizer indisciplinado, mas é um povo mais tranquilo, não é tão disciplinado quanto os europeus, quanto os japoneses. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Sony, então eu já convivia com gente que usava máscara quando estava gripado desde sempre. Eles apareciam de máscara, o que houve? Não, tá gripado. Então eles já faziam, mesmo morando aqui, tá? Às vezes vinham japoneses e às vezes já morando aqui, eles faziam isso. Então, o Brasil tem um tempero diferenciado em relação à cultura, não é isso? Quando a gente pensa, o que vai acontecer? Todo mundo isolado, todo mundo trancado dentro de casa, se prevenindo, etc. E quando liberarem, o que vai acontecer? Olha, a gente tem 2 caminhos. Um caminho é o pessoal chegar, se abraçar, se agarrar, fazer churrasco, juntar todo mundo, que a gente já está vendo alguns exemplos disso, isso está acontecendo em alguns lugares, tá? Ou o pessoal realmente ter uma consciência de distanciamento, de cuidado, de mais higiene, né? Deixar sapatos do lado de fora de casa. Não estou discutindo se isso transmite ou não o vírus, porque tem várias, digamos assim, várias vertentes nesses estudos, se transmite ou não o vírus. Mas isso é um costume japonês de milênios e de vários outros, estou citando aqui os japoneses que eu conheço bem, porque eu trabalhei na Sony, e de várias outras regiões do mundo que já tem esse tipo de
de costume. Então, talvez a gente tenha uma mudança, sim, no sentido de ter mais cuidado com os idosos, ter mais cuidado com as pessoas que são imunodeprimidas, a questão da importância do indivíduo na sociedade. Então, tem uma mudança de cultura, de introspecção, de interiorização. Teve muita gente que ficou, nesse momento, isolado e sozinho. Quem morava sozinho teve que ficar muito tempo sozinho, e teve aí uma postura de autoconhecimento, uma postura de interiorização. Algumas pessoas, óbvio, passaram algumas crises de ansiedade, tiveram aí alguns problemas, desenvolver questões de toque, etc., por causa dos alimentos que vinham de fora e tudo mais, mas a gente tem aí, com certeza, um começo de mudança de cultura para algo mais cuidadoso. Eu acho que a palavra-chave na mudança de cultura que a gente está tendo é o cuidado, de olhar o próximo, de entender o teu limite e o limite do próximo. Será que o outro vai querer 2 beijinhos no rosto quando eu chegar? Será que vai querer apertar a minha mão? Ou eu vou fazer aquele nobre, aquela nobre saudação japonesa? 2 mãos juntas e abaixar a cabeça. Pronto. Né? Uma ressignificação. Assim, né? Pouca gente conhece a saudação Vulcan do Star Trek, então tem umas brincadeiras assim, mas começa a sinalizar essa mudança de cultura, sim, já é um começo o Brasil. E é interessante, né, que depois de estarmos tanto tempo focados, né, em tecnologias, sendo bombardeados, como a gente tem sido convidado a repensar essas relações nesse momento, né? Sim. Muitas relações vão ter que ser mudadas, né? O distanciamento, ele é real. Tem um monte de gente morrendo de saudade da questão do cafezinho, da hora do café na empresa, mas, assim, a XP simplesmente botou todo mundo em home office em 5 dias, são centenas de funcionários no Brasil, depois esticou isso para 2021, a retomada, e depois desistiu. Vai ser home office eternamente. Quer dizer, a XP é uma gigante do mercado, né, de fintechs, etc. Petrobras está indo pelo mesmo caminho, então várias empresas estão indo para esse caminho da distância. Tá, e como é que as pessoas vão interagir? Nós estamos aqui, a gente estaria fazendo esse programa certamente lá no estúdio da TV Cidade. Sim. Não é isso? Você está em São José dos Campos, eu estou em Teresópolis, mas eu estou na minha casa. Mas não dá saudade de fazer essas coisas juntas? Dá, mas por enquanto, vamos segurar. E a gente vai ter velocidades diferentes de retorno. Tem gente que vai retornar muito rápido, querendo encontrar as pessoas, abraçar e pegar. Tem gente que vai ficar, quando voltarem às aulas, como é que vai ser isso? Quando voltarem às aulas? Eu já escutei de vários pais, de várias mães, dizendo o seguinte: eu não mando meu filho. Pode voltar, pode acontecer o que for, pode dar falta, pode reprovar, eu não mando meu filho, não vou correr riscos. Entendeu? Essa é uma mudança de cultura que a gente vai ter bem grande. Que enfrentar, inclusive. Professor Vitor, a gente vai fazer só mais uma paradinha para marcação do nosso comercial para quem está em casa assistindo a gente, e a gente volta já, tá bom? Já. Ninguém podia esperar a crise que o mundo está passando nesse momento. Um vírus invisível fez o Brasil parar. E essa paralisação está afetando a nossa vida de uma forma drástica. Mas vai passar. E é nesse momento que vamos precisar nos unir para vencermos juntos a crise gerada na nossa economia. Quando a quarentena terminar, Teresópolis vai precisar movimentar o seu comércio e indústrias para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos e serviços de nossa cidade. Vai ser a hora de pensar em Teresópolis, de valorizar o nosso emprego e manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o comércio local. Viva a cidade mais linda do Brasil. Uma campanha TV Cidade, Canal 9. Voltamos com o nosso DNA em seu terceiro e último bloco. E eu nem posso falar que a gente está batendo um papo com o professor Vitor Santos. Nós estamos recebendo uma aula com excelentes perspectivas e compreensão acerca dos cenários possíveis pós-pandemia. E, professor Vitor, eu queria retomar antes, lembrando que nós temos a participação de algumas pessoas em nossas lives, então que fiquem à vontade para fazer pergunta. Quando a gente tem gente boa assim no nosso programa, a gente tem que explorar. Então façam as perguntas que com certeza ele vai resolver.
Vitor, a gente estava falando no bloco anterior, então, de todas as mudanças, né, as mudanças em diferentes esferas que a gente pode ter. E aí você falou das mudanças, né, culturais que já estão acontecendo. Do ponto de vista organizacional das empresas, que mudanças que você acha que de fato já estão acontecendo? Bom, a gente pode entender aí, digamos, três grandes eixos de mudança para as organizações. Primeiro grande eixo é o cuidado, que vem lá da questão cultural, né? Com esse distanciamento, então, cuidado com funcionários e com clientes, né? A gente vai ouvir falar muito da economia sem contato, da entrega sem contato, meios de pagamento sem contato. Você chegar e conseguir limpar a mão com álcool gel sem contato com ninguém. Quanto menos contato, melhor. As empresas têm que se adequar a esse processo, não só seguindo as regras, não só seguindo os regulamentos, os decretos que estão sendo colocados pelas prefeituras e pelos governos, mas um cuidado com funcionários e clientes. Esse é o primeiro eixo. Essa outra questão é a digitalização, né? São os modelos de e-commerce, os modelos de entrega, os modelos que vão trazer uma presença digital das organizações, e aí quem não tem essa presença vai sofrer muito mais. Só para você ter ideia, o mercado eletrônico no Brasil praticamente dobrou durante a pandemia. A gente tinha aí o e-commerce representando na economia de 6% a 7%, isso foi parar em 13%, então praticamente dobrou. Isso é muito interessante, é uma perspectiva muito interessante para a gente começar a analisar isso como uma forte tendência, um forte cenário. Então, primeiro eixo, a questão do cuidado, né, com os funcionários e clientes. O segundo eixo, a questão do e-commerce, da digitalização dos sistemas de entrega, continuando sem contato. E um terceiro eixo, que é o que eu sempre digo, a gente pode sentar no meio-fio e chorar, no meio dessa confusão toda, e tem muito empresário fazendo isso, negando a pandemia, entrando em depressão, etc. Ou você analisa os cenários e começa a encontrar o quê? Novas oportunidades. Tem muita oportunidade no mercado, eu estou estruturando uma empresa que enxergou uma oportunidade, não sabia o como fazer, me contratou para fazer isso, não posso dizer qual é o mercado, porque é segredo, mas esse empresário enxergou isso e está caminhando para uma empresa que vai ter uma demanda gigantesca graças à pandemia. A gente não queria que a pandemia acontecesse? Claro que não. Mas eu sou empresário, eu posso aproveitar uma oportunidade. Eu posso aproveitar essa oportunidade da pandemia e oferecer um serviço no mercado que tem uma grande demanda por causa da pandemia ou que tenha sido acelerado pela pandemia. Então, tudo que envolver novas oportunidades, planos envolvendo e análise de cenário, profissionalizar a tua gestão, principalmente com agilidade, Ana. A palavra-chave das organizações, independente desse tripé que nós estamos falando aqui, a palavra-chave é agilidade. Eu tenho que ter inovação, eu tenho que ter adaptação muito rápida, eu tenho que ter uma flexibilização muito grande e eu tenho que trabalhar com um propósito para impactar a sociedade. Se eu tenho isso, se eu construo isso corretamente, e já tem vários empresários percebendo que isso tem que ser feito, que é o caminho do sucesso, é o caminho de aumento de receitas, a gente tem grandes chances de sucesso, sim, mesmo com a pandemia, E uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, porque cenários de crise, historicamente, são cenários que mais provocaram crescimento mundial, né? Sim. Se temos a maior crise do mundo, né, a gente vai ter a maior queda de PIB do mundo, maior do que a Segunda Guerra, maior do que o crash da Bolsa de 29. Então, teoricamente, as oportunidades também serão as maiores oportunidades do mundo, com certeza. E você falou uma coisa importante também, né? Se o empresário ele não sabe como fazer, é muito importante nesse momento ele buscar ajuda, né? Ajuda rápida. Sim. Então... Existem vários órgãos, existem vários professores, vários profissionais, vários consultores que estão nesse caminho e sempre deram suporte para as organizações, sempre. Com toda certeza. Bom, e aí na terceira esfera, que é a mudança que acontece em nós, como indivíduo, professor, como que o senhor pontua e estrutura essas mudanças em nós? Vamos lá, a gente já falou da questão do distanciamento, já falou da questão de algumas mudanças culturais, mas se a gente olhar a pessoinha lá no âmago do ser, ela vai ter medo.
ela vai ter um distanciamento por medo. A insegurança da sobrevivência, isso tem a ver com a questão neurológica do sistema límbico, que busca a sobrevivência, vai evitar certas pessoas, vai evitar certos lugares, certas aglomerações. Então, você começa a ter uma mudança nas pessoas pelo medo. Isso é Inclusive, muito é o ruim. medo da mãe que você falou com o retorno do filho à escola. Sim, exato. Fruto Então, a gente disso. vai ter aí, pairando sobre a gente durante um tempo, uma insegurança muito grande que pode se transformar em medo. Qual é o risco que nós temos? Tá? É que esse medo vire patológico. Aí você vai ter crise de pânico, crise de depressão, crise de ansiedade. Tudo isso advindo do quê? Advindo de processos de medo. Se as pessoas, culturalmente, globalmente, enxergarem que ao respeitar a distância do outro, ao se aproximar, ao entrar em contato, esperar um pouco para ver que tipo de pessoa a gente estabelece novas regras e novos contratos sociais. A gente chama isso de contrato social. Como as pessoas se tratam, como as pessoas se encontram e como elas trabalham juntas. Quer dizer, será que eu vou te entregar um papel, um relatório, com a minha mão eu vou te dar o papel? Será que eu vou pegar algo que está no restaurante e vou te entregar com a minha mão e você vai aceitar numa boa esse item que eu estou te entregando? Novos contratos sociais vão acabar aparecendo no sentido das pessoas se protegerem, tá? Então, é importante que as pessoas respeitem isso. Ah, isso é frescura. Não, não é frescura. Cada um tem a sua característica. Teve uma entrevista com uma pessoa, de uma menina aqui de Teresópolis, e ela tem toque. Toque daquele de lavar as coisas quando entra em casa com medo de contaminação. E perguntaram como é que ela estava na pandemia. Como é que você está na pandemia? No meio dessa confusão? Ela, estou ótima. Como assim ótima? Porque agora está todo mundo entendendo como é que eu me sinto. Então, quer dizer, não é frescura, não é motivo de denigrir ninguém, é simplesmente a gente entender o outro, entender que as pessoas têm medos, que as pessoas têm receios, que isso não fique patológico, cuidar para que isso não fique patológico. O medo de mandar uma criança para a escola, o medo de mandar uma criança para uma festa, o medo de ir para um estádio de futebol, o medo de ir para o shopping, né, fechado, com o ar-condicionado ligado, as pessoas respirando, porque a gente não tem certeza de nada. Esse vírus, ele se propaga pelo ar? Com que distância? Se propaga pelo contato com a mão? Sim ou não? Ou mais ou menos? A máscara funciona ou não funciona? Porque se você procura na internet, você enlouquece, né? Se você procurar na internet respostas, você sempre vai encontrar uma pesquisa dizendo que é só uma gripezinha e outra pesquisa dizendo que é mais mortal do que o ebola. Você sempre vai encontrar dizendo que as máscaras não servem para nada, pesquisas científicas, e você vai encontrar pesquisas científicas dizendo que a única coisa que salva é a máscara e não o distanciamento. Então, a gente não tem certeza de nada. Na dúvida, o que a gente faz? Respeita a opinião do próximo. Então, para as pessoas, o que eu acho que vai mudar muito? O medo, que vai ser uma coisa um pouco mais inerente e tem que ser trabalhada para não virar patológico, e essa questão de você respeitar o outro, respeitar o que o outro pensa sobre isso tudo. Eu acho que isso vai ser bem importante. Mais importante, né? Acaba que há uma mudança mais profunda no indivíduo do que a gente imagina. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a gente pode resumir o nosso futuro nessa altura? Como resumir nosso futuro? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, hoje em dia, de $1 bilhão, né? Não tem como prever o futuro. Eu bato pé em cima disso, eu vejo várias pessoas, não temos previsões para o futuro. Não existe como prever o futuro. Eu tenho como analisar as variáveis, ir acompanhando essas variáveis, ver o que está acontecendo e, a partir dos acontecimentos, eu vou navegando nesse processo, tá? O que é certo do nosso futuro? O que a gente tem como tendência, não como previsão, mas são tendências muito fortes. A questão digital e todo o guarda-chuva que isso abarca, a questão do home office, a questão do distanciamento, a questão das compras por internet, a questão das lives, das reuniões. Eu estou dando um monte de aulas na FGV via Zoom. Montei um mini estúdio aqui em casa, estou com iluminação profissional, tenho microfone direcional, tenho um fundo, né, que eu posso colocar ou não o fundo que eu queira quando eu estou usando o Zoom. Então, o digital, ele
sim, uma tendência absolutamente, se você botar e perguntar para os grandes estudiosos, 99,999% vão concordar com isso, com a questão do avanço digital. Incerteza, ela é agora, assim, nosso convívio, mora junto com a gente. Isso é um impacto muito grande, isso vai dar medo, vai dar angústia, vai dar ansiedade nas organizações, isso vai quebrar planos estratégicos, mas a incerteza agora mora com a gente na nossa casa, mora com a gente nas nossas organizações, mora na nossa sociedade, no clube. A incerteza agora, ela é absolutamente inerente, não só a mudança, mas a incerteza dessa mudança, tá? Essa incerteza para o meio organizacional e para o meio pessoal também, eu falo a beça, né? Para o meio organizacional e pessoal, gera uma necessidade absurda de adaptação. Então, a gente tem o digital como certo, a questão das incertezas e a questão da adaptação. Eu tenho que desenvolver, como pessoa e como empresa, a capacidade de me adaptar muito rápido. Isso vai envolver um autoconhecimento, vai envolver um planejamento organizacional, vai envolver uma série de automações que me possibilitem tomar decisões mais rápido, no sentido da quarta revolução industrial, mas esse mundo VUCA, ele exige agilidade. Gente que pegou um escritório inteiro e botou em home office em 3 dias, porque não podia parar, em 2 dias, porque não podia parar. Empresas que pararam de fabricar um item que estavam fabricando e começaram a fabricar respiradores mecânicos para quem estava sendo entubado. E isso foi feito rapidamente. Então, eu tenho que ter uma adaptabilidade, uma agilidade. Agilidade é a palavra-chave do momento, né? Metodologias ágeis, etc. Justamente para a gente ter um mínimo de tranquilidade nesse novo mundo. Né? Tem gente dizendo que não, que nada vai mudar, que quando a pandemia acabar, tudo volta ao normal. Não volta. Eu vi até um filósofo numa live dizendo que isso era brega, falar do novo normal, etc, etc. Falei, tá bom, a hora que ele for cumprimentar alguém, que essa pessoa, que ele esticar a mão, e essa pessoa não esticar a mão, fizer de longe assim, ó, tudo bom? Ele vai perceber que o novo normal existe. Então é isso, Ana. A gente tem a questão do digital, a questão da incerteza com esse mundo VUCA e a questão da adaptabilidade. Nós já somos seres adaptáveis, mas a gente vai exercitar isso muito mais, tanto como pessoas, como quanto empresas. Com certeza, essa possibilidade de adaptabilidade vai ser agora um diferencial no mercado. A gente já está com o nosso tempo bem apertadinho, mas eu não queria deixar de colocar a pergunta do Luiz Alberto, que ele fala: uma mudança social requer tempo e sacrifício. Se nossos líderes não souberem conduzir esses processos, o senhor acha que chegaremos no caos social? Eu não acredito no caos social. E a questão, assim, requer tempo e sacrifício, depende muito do empenho das pessoas, né? Do que as pessoas estão buscando para si mesmos e para as empresas, para as suas empresas, para as suas organizações. Os líderes, tanto empresariais quanto governamentais, eles têm condição, sim, de estudar esses cenários, de entender e de agir rapidamente. Eu não acredito. Tem muita gente falando que entraremos em guerra civil, que todo mundo vai passar fome, etc. Não, eu não acredito. Eu acredito, posso estar sendo otimista, né? Mas os mais otimistas, amigos meus que estudam a mesma coisa, mais otimistas estão dizendo que nós vamos ter uma recuperação aí maravilhosa no ano que vem do nosso PIB. Pode cair 10% esse ano, que ano que vem a gente sobe 5%. Eu estou mais para acreditar nisso, que a gente vai ter uma série de oportunidades. A questão da desglobalização traz uma série de benefícios para o Brasil. A gente tem vários núcleos de estudo e de produção na área de inteligência artificial, então na área da indústria 4.0. Eu não acho que a gente caminha para o caos social, não. Eu acho que a gente caminha para um costume de adaptação. As pessoas vão se acostumar a se adaptar. Tá? Óbvio que os líderes, tanto governamentais quanto empresariais, têm um peso muito grande, até os líderes sociais têm um peso muito grande nisso, porque eles são seguidos, né? Eles são influenciadores, e eu estou falando de influenciadores com conteúdo, né? Com embasamento, não essas coisas que aparecem de vez em quando para a gente. Eu não acredito que a gente vá para o caos social, não. Eu acredito que a gente tenha uma perspectiva de mudança, sim. E, de novo, o Brasil tem grandes chances de sair dessa pandemia mais forte do que quando entrou.
graças a essa série de conjunto de coisas que a gente falou aqui. Então tá aí, Luiz, resposta mais do que dada e bom e seguro é ouvir isso de um analista de cenário, né? Isso dá um pouquinho mais de segurança para a gente, realmente. Vitor, a gente tem no nosso programa um momento aí que a gente resume a nossa entrevista com tópicos das suas principais informações e dicas. A gente vai passar rapidinho agora também. Anota aí, gente, pega o caderninho que tem coisa legal aí. Então tá aí, bem sintético o que a gente conversou. Vitor, eu tenho que me despedir de você, mas eu queria entregar para você a fala final, colocando aí na tela a última pergunta do Pedro, para ver se você consegue fazer um encerramento, respondendo um pouco a ele, porque eu não gosto de deixar assim ninguém sem resposta. Bom, o profissional que atenderá aos mercados precisa de que requisitos para ganhar seu espaço? Eu ia dizer que precisa ser parecido com o professor Pedro Leão Bispo, mas ia ser redundante. Eu acho que envolve muito uma questão de estudo, sim, de enxergar perspectivas diferentes, não ficar fechado dentro da sua certeza, né? É óbvio que a gente acaba se apaixonando por temas, mas, por exemplo, se eu disser para você que, olha, a indústria 4.0 é a salvação de tudo. Não. Eu vou ter a questão dos soft skills, que você entende bem melhor disso do que eu. Eu vou ter uma questão estratégica envolvida. Então, assim, é um conjunto de conhecimentos. Eu tenho algumas especialidades, mas, óbvio, eu tenho que ter a humildade de entender o seguinte, não são só máquinas, não são só pessoas, não são só sistemas, são interações. A gente tem que ter essa visão sistêmica e estar junto, né? Ter uma rede de pessoas próximas da gente que nos dê esse suporte, né, que converse com a gente, para que a gente consiga sintetizar melhor os caminhos e olhar melhor para as empresas e ter uma noção de para onde essa empresa caminha. Porque eu posso muito bem chegar numa empresa e perceber o seguinte, olha, o problema dessa empresa não é tecnologia, não é indústria 4.0, é a liderança. E essa questão de liderança não é a minha expertise. Vou chamar o professor Pedro Leão Bispo, ou Ana Maria Braga, ou qualquer outro professor que entenda do assunto. Olha, o problema dessa pessoa aqui é fluxo de caixa. O problema é gestão financeira. Não é a minha expertise. Eu vou chamar alguém que entenda essa expertise. Então, ter um bom grupo de pessoas e ter essa visão sistêmica. Eu acho que a visão sistêmica lá atrás do Peter Senge ainda é muito válida para que a gente possa não se fechar na nossa caixinha de formação. Eu sou engenheiro da área tecnológica, que eu não me feche nessa caixinha. Eu acho que é isso.
Muito bom. Professor, muito obrigada. Como disse a Fernanda aí, né, como sempre, fazendo suas colocações de forma tão clara, de forma tão inteligente, de enorme contribuição à tua presença, e eu espero, num cenário próximo, te receber de novo, discutindo sobre o cenário que a gente estará. Eu prometi no início do programa que eu colocaria os seus contatos, né? Então tá aí, quem quiser seguir, né, o professor e suas referências, Sheila, te prometi, tá aí, @ótima inteligência, nos canais do Facebook, Instagram, YouTube e Telegram. E também ele passou pra gente aí o contato do celular, né, para quem quiser conhecer um pouco melhor o trabalho dele e tirar dúvidas. Professor, muito obrigada mais uma vez. Precisamos encerrar, que já estouramos bastante. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um grande abraço. Nós ficamos por aqui, então, com o nosso programa DNA. Lembrando que ele vai ao ar durante toda a semana na grade de reprises da TV Cidade, canal 9. Mas ele também ficará disponível aí no canal do Facebook e do YouTube da TV Cidade. Na próxima segunda-feira, dia 6, temos mais programa inédito. Até lá!